vários pontos que foram importantes para tomar a decisão na aquisição, pontos técnicos da ferramenta. O primeiro deles é que ela não se utiliza de cubos, dessas estruturas que são engessadas, complexas, estruturas que para serem alteradas exigem um esforço de desenvolvimento. Uma outra situação é que nós não tivéssemos de forma alguma que investir em Data Warehouse. Se tivéssemos um Data Warehouse, essa solução, o ClickView, ele consegue se conectar a um Data Warehouse, problema nenhum, e se utilizar dessas informações. Mas não é um requisito, não é exigência. No caso da Polícia Civil, nós não tínhamos um Data Warehouse e também não queríamos investir em Data Warehouse, se assim fosse possível. A única ferramenta que nos permitiu isso foi o ClickView e nós conseguimos implantar sem problema nenhum. Uma outra questão muito importante e fundamental é que nós pudéssemos nos conectar às várias bases de dados heterogêneas dos mais diversos fabricantes de mercado, inclusive arquivos texto ou arquivos não estruturados, de uma forma simples, objetiva, e com esse conjunto de dados, sejam quais forem as origens, nós pudéssemos então prover os painéis com informações para a tomada de decisão. Esse também era um item muito importante e que a ferramenta atendeu plenamente. Nós sabemos que BIs transacionais, normalmente, eles pegam as bases de dados transacionais e na transformação desses dados para a criação do Data Warehouse, é comum que eles tenham aí uma proporção de 1:3. Ou seja, nós precisamos de 3 vezes o tamanho da base de dados transacional para que a gente possa armazenar esse conjunto de informações. Já no caso do ClickView, da Polícia Civil, foi muito interessante, porque nós temos como exemplo o painel de ocorrências, que ele tem 20 GB de informações transacionais, só a base de dados, não índice, só dados. E aí, quando nós colocamos isso no ClickView, caiu para 1,38 GB de informação. Quer dizer, uma taxa de compactação que pode chegar até 95%. Isso é incrível, porque nós não precisamos de ter, por exemplo, estruturas de storage muito pesadas, um alto investimento. Na Polícia Civil, simplesmente o parque que nós tínhamos, podemos nos utilizar dele sem ter nenhum investimento em hardware, por exemplo. Se utilizando do ClickView, a questão do backup ela não é necessária. Por quê? Porque nós não utilizamos de estruturas intermediárias. Por exemplo, como já foi falado, não há Data Warehouse, não há nenhuma estrutura que para se recompor se exija um esforço muito grande. No caso de ocorrências policiais, como nós já falamos, são 40 milhões de registros aproximadamente que são carregados, montados em pouco mais de 1 minuto. Então não há necessidade alguma de ter uma preocupação com isso. Por outro lado, então, não se é necessário um investimento em repositórios, em estruturas para guardar esse backup. E influencia diretamente no retorno sobre o investimento, já que o custo é muito reduzido para implantar a solução e o tempo de resposta é muito rápido. Outro item que merece destaque e é único nessa ferramenta é que são as pesquisas associativas, ou uma base associativa. O que é que seria isso? Nós temos um conjunto de dados dentro dessa base associativa e, em simples palavras, nós podemos cruzar quaisquer atributos entre si. Então, nós temos como rapidamente chegar às informações, aos cruzamentos, e não há zona escura. Eu não fico sem poder fazer cruzamentos. Quando nós perguntávamos lá aos nossos gestores, à alta direção, em que local, em quais locais mais ocorrem, por exemplo, roubo e furto de veículo? Em que horários? Quais dias da semana? Como dimensionar os efetivos para atuar na repressão a esse tipo de crime? Então, dependendo do conhecimento, muitas vezes empírico, nós ficávamos sempre na tese ou na antítese. É que não tínhamos a síntese da informação para centrar a tomada de decisões. Com essa ferramenta, não. Nós conseguimos cruzar todas as informações e rapidamente já ter essa informação disponível para a tomada de decisão, esses planejamentos. E uma interface, inclusive, incrivelmente amigável, flexível. Então, imagine termos gestores que não têm tanta intimidade, muitas vezes, com a questão da informática. Nós conseguimos treinar nossos gestores em 4 horas aproximadamente. Então, em uma manhã, uma tarde, um período, enfim, nós conseguimos treinar esses gestores, eles já saem dali habilitados para tomarem decisões. Isso foi muito incrível porque é um tempo de aprendizado muito curto. E no dia seguinte, esses gestores estarem reunidos dentro do comando da Secretaria de Segurança Pública, planejando já uma operação, é algo inimaginável a uma época. Até tem um depoimento muito interessante do diretor adjunto da Polícia Civil do Distrito Federal, que ele falou assim: existia uma forma de fazer uma polícia antes dessa ferramenta, agora é outra completamente diferente. Nós temos condições de atuar
e reprimir o crime com bastante eficiência e eficácia. E na sociedade estão nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos. E imaginar que neste momento, enquanto nós estamos nesta entrevista, há tomadores de decisão atuando com essa ferramenta e evitando que a ocorrência desses crimes, por exemplo, quanto equivale uma vida de um adolescente para uma família que deixou de ocorrer por atuação dessa ferramenta? É algo que não dá para mensurar. Esse painel fundamental que integra agora as polícias todas dentro da área de segurança pública do DF, que já é modelo para os outros estados, para a própria Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos, ou seja, para o Brasil todo, ele foi desenvolvido no projeto piloto em 4 semanas por a equipe de 2 pessoas aproximadamente. Hoje, se essa mesma equipe fosse desenvolver, nós conseguiríamos fazer no máximo em 2 semanas. Então, os senhores imaginam que é desenvolver uma ferramenta desse nível em 2 semanas. Simplesmente no BI tradicional, sequer teríamos fechado o escopo, provavelmente.